Hello, Brasil! Seja muito bem-vindo ao meu canal Inglês para Viagem. Aqui eu te ensino você a falar inglês sem perrengues na sua próxima viagem. Hoje nós vamos falar sobre ligação telefônica. Por quê? Porque eu acho que quando a gente vai enfrentar uma ligação telefônica em inglês, eu acho que às vezes você tem umas diferenças quando a gente está de um país para o outro. E uma ligação telefônica, na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis que tem. Por quê? Porque quando você atende um telefone ou você vai ligar para alguém no hotel, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. A gente, primeiro tem o nervosismo, né? Você não vê a boca da pessoa, você não vê os gestos que são importantes também. Então, assim, dificulta muito. Então, hoje, eu separei, assim, expressões que a gente usa, até em Portugal, na verdade, eu lembrei disso. É diferente quando a gente vai... A maneira que eles falam não é igual a que a gente usa aqui. Então, assim, em inglês também, claro. E a ideia é assim, caso vocês estejam numa viagem e precise ou ligar no hotel, ou ligar para saber de uma peça de teatro e tal, eu resolvi fazer essa aula de hoje pensando nisso. E aí eu vou passar para vocês esse vocabulário que eu acho bem legal. Depois eu vou passar um áudio também, espero que dê certo. Agora, a minha pergunta, eu quero saber se alguém de vocês já experimentou ou já teve o prazer de falar inglês com um nativo no telefone. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, logo no começo, eu fui morar com uma família italiana, uma família americana. Eu já contei essa história, que eu tinha feito um tempão de inglês, mas assim, a questão principal nesses cursos de inglês que eu fazia era muito mais para aquele foco em gramática, toda aquela história, e não aquele foco para fazer eu falar, entendeu? Para me colocar na prática do que seria lá. Então não tinha muito isso. E até hoje tem muita escola que ainda preza esse tipo de ensino, de método. Bom, aí eu cheguei, eu estava na minha casa e a família americana chegou para mim e falou assim, hoje você vai pedir uma pizza. Eu falei assim, nossa, né? Tipo assim, como que eu vou pedir uma pizza? Aí eles falaram assim, você vai ligar na pizzaria, você vai pedir uma pizza para entregar aqui. E aí eu gelei. Aí eu liguei, aí a pessoa do outro lado atendeu, mas eu só vi que atendeu porque eu escutei a voz, mas não entendi nada, e eu não sabia falar. Eu fiquei mudo, assim, um tempo, e suando, nossa, suava, de pingar, eu nunca esqueço dessa cena. E aí eu falava, pizza, please. Aí a pessoa falava assim, I beg your pardon, sorry, can you repeat that? E eu assim, pizza, pepperoni. Gente, foi um fiasco. E eles, a minha família, o meu pai e a mãe, eles ficavam rindo. Aí eles falavam assim, que a gente não ia comer na pizza. E não me vinha a palavra delivery. E eu nem sei se eu sabia essa palavra naquela época. Que hoje é uma palavra super comum. Eu falava assim, pizza in my house, pizza in my house. Eu falava assim, pizza in my house in your car. E depois, aí para terminar, eu falava assim, money. Olha só, gente. Olha que maravilha de diálogo. Eu assim, money, que eu queria saber quanto custava a pizza. Mas não vinha. As palavras simplesmente não vinham. E aí, eles rindo, acho que eu ficava mais nervoso ainda. Resumindo, eu falava também Big Pizza. Então, resumindo, o que eram as palavras mais importantes dessa história? Foram Big Pizza, Pepperoni, My House, como é que eu falei? E Money. Provavelmente eles devem contar essa história também, porque assim, o cara do telefone, ele era muito simpático, ele ria. Ele falou assim, calm down, calm down. Tipo assim, calme-se. E eu fiquei, só que assim, eu tô contando para vocês em segundos, né, em um minuto. Mas isso aí deve ter demorado, para mim, 400 anos, né? Mas eu devo ter ficado uns 3 minutos tentando, assim, me expressar. E uma outra história também que me aconteceu com o telefone, eu também estava com a família americana lá, eles saíram, eles falaram assim, ó, a gente vai ter que dar uma saída, e geralmente eu ia junto com eles. Eles falaram assim, vai ser jogo rápido. Se tocar o telefone, se atende. Na verdade, essa história, se tocar o telefone, se atende, eu tô contando ao contrário. Ela aconteceu antes da pizza. Eu lembro que eu fiquei nervoso e rezando para o telefone não tocar. Era assim, minha maior preocupação do dia era que esse telefone não tocasse. Mas, como a lei de Murphy, ela sempre está
assim, me cercando, o telefone tocou. E aí eu fui atender, e o mais engraçado é que o telefone, era uns telefone, isso faz tempo, viu, gente? Era quando eu era jovem. O telefone tocava, assim, de um monte de luz, assim. E eu adorava ver essas luzes tocando em momentos, assim, quando a família estava. Mas eu, estando sozinho, tudo que eu não queria era ver essas luzes brilhando. E aí eu fui lá e atendi. E o cara falou, alô, Paraná. Eu lembro, assim, engraçado que eu lembro muito da cena. E eu falava assim, hello. Aí eu falava assim, hello, no English. Hello, no English. Primeira coisa que eu falei. E a pessoa falava. Só que os nomes do meu pai e da minha mãe, eu entendia. Entendeu? Então, assim, o nome você entende. Se você, mesmo que estiver falando chinês e pronunciar Ronaldo, você vai saber que tá falando teu nome. Então ele fala assim, Brian, alguma coisa Brian. Daí eu falo assim, Brian not home. Brian no home. E assim, e aí falava assim, message. Eu sabia que message era para dar uma mensagem. Eu falei assim, quando que eu vou conseguir entender uma mensagem, gente? No nível que eu tinha. E aí esse cara desandou a falar a mensagem, e eu na minha cabeça assim, e se for importante, né? Como é que eu vou fazer? Aí eu falava assim, ok, no English, name. Eu falava assim, name. E aí ele falava o nome, e nunca que eu entendi o nome dele, porque quando o nome de estrangeiro você não entende. E eu fiquei nisso, name, e nada, gente. E aí simplesmente desligou, e a família chegou, eu falei assim, Brian, alguém te ligou, que eu não sei quem é, e nem o que ele queria dizer, e deixou um recado que eu também não sei qual é. Falou assim, call, no understand, no message, no name. E eles começaram a rir, falaram assim, don't worry, se for muito importante a pessoa liga de novo, algo assim. Eu não entendia, era um sufoco atrás do outro. E aí eu lembrei dessa história, eu estava pensando em várias histórias minhas que aconteceram, eu falei, hoje eu vou falar sobre phone calls. Vamos lá. Então, assim, você já precisou fazer ou receber uma ligação. Por que eu acho difícil falar pelo telefone? Eu acho, assim, pode ser até uma prova final de inglês, eu falo. Porque você não vê boca, você não vê a expressão, você não vê nada. Você depende simplesmente de ouvir a voz. Como facilitar isso? O que eu pensei? Eu acho que se você souber algumas expressões e sentenças que são bem normais e comuns, facilita, porque daí quando a pessoa fala, você já sabe o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, você consegue se equilibrar na ligação. E isso tudo que eu ficava pensando, eu falei assim, nossa, como que eu vou, tudo eu pensava, como que eu vou facilitar a minha vida, entendeu? Nesse começo que eu estava pelejando para aprender, eu ficava procurando maneiras que facilitassem minha vida para aprender inglês. E aí eu conseguia. Então agora quero que a gente vai fazer aqui, ó, um diálogo e nós vamos parte a parte, ó. Geralmente eles vão falar, se você estiver ligando para um hotel, que no caso eu coloquei um hotel porque inglês para viagem, pode ser que vocês tenham que ligar para o hotel, para uma, sei lá, operadora de turismo, uma agência de aluguel de carro, qualquer coisa, um teatro, tudo pode acontecer, para um dentista, para um médico e tal. Ele sempre atende assim, ó, hello, Gladstone Hotel. Aí ele fala o nome dele, Trudy speaking, tipo, Ronaldo falando, Trudy speaking, how can I help you? Em que posso ajudar? How can I help you? Então, assim, olha, você sabe que logo no começo ele vai dizer de onde é o nome dele, da pessoa, Trudy speaking. E depois, sempre se for um ambiente de hotel, de serviços, ele vai falar, how can I help you? Em que posso ajudar? Aí vem nós, no caso. Hello. Você pode ir na lata direto. Could I speak to Mr. Bunn, please? Could I speak to Mr. Bunn, please? Lembrem sempre, na hora que vocês forem estudar, desse bloquinho, ó. Could I? Aqui, você está sendo educado, entendeu? Você está pedindo se você pode falar com fulano. Tá vendo? Ó? Could I speak to Mr. Bunn, please? O que eu poderia mudar aqui se eu quisesse? Eu poderia dizer, can I speak? Can I speak to Mr. Bunn, please? Se você quiser gravar o can I, tá ótimo, ok? Aí ele pergunta, who's calling, please? Quem tá ligando? Quem tá falando? Who's calling? Aí você diz, it's Mr. Abernathy from Mayflowers. Então, it's Ronaldo from Brazil, from... Aí você fala de onde é. Aí vem, o cara do hotel, o recepcionista, ou quem tá atendendo, ele fala assim, ó, please hold on. Please hold on.
Hold on, eu não sei se todo mundo sabe, significa wait. Wait a moment, please. Só que os americanos não falam wait a moment, eles falam hold on. Ok? Hold on a moment. Então, se você já ouviu isso numa ligação, já te tranquiliza. Fala assim, ele tá pedindo para eu esperar. Hold on. Depois ele colocou I'll, no futuro, I will, né? Só que eu contraí. Put you through. Put you through é a mesma coisa que transfer. Transfer, put you through. Então, assim, hold on. I'll put you through. Ele falou, espera um pouco, eu te transfiro. I'll transfer. Tem gente que vai falar transfer, tem gente que vai falar put you through. Tem que saber. São duas bem importantes para você ir seguindo a conversa. Aí ele veio e falou assim, I'm afraid Mr. Bunn is not available. He's in a meeting until 3 o'clock. I'm afraid Mr. Bunn is not available. He's in a meeting until 3 o'clock. Então, assim, I'm afraid, eu já falei, acho que foi até na live passada, né? I'm afraid é quando você vai falar, tipo assim, infelizmente, você tá sendo educado. Não vai pensar que eu tenho medo, né? Até a gente poderia usar eu temo que... Mas, assim, eu acho melhor traduzir como, infelizmente, Mr. Bunn is not available, não está disponível. He is in a meeting. Então, ó, in a meeting. Reunião. Tudo que vocês virem meeting, pense em reunião. Until 3 o'clock. Aí é a hora. Então, assim, hold on a moment. I'll put you through or I'll transfer. I'm afraid Mr. Bunn is not available. He's in a meeting until 3. Ok? Continuando. Aí ele falou assim, sorry, can you speak up, please? Sorry, can you speak up? Ele falou assim, ele está interrompendo porque ele diz aqui, ó, I can't hear you very well. Eu não estou te escutando. Então ele falou, sorry, can you speak up, please? Ele está pedindo para o cara falar mais alto, speak up. Can you speak up, please? I can't hear you very well. O I can't hear you aqui, que muita gente tem dificuldade, porque em algum momento aprendeu que can é poder, e sempre fica com o poder na cabeça. O can, ele entra como habilidade de alguma coisa e possibilidade. Então, I can't hear you very well. Eu não consigo te ouvir muito bem. Não faça a tradução, eu não posso. Por isso que eu brigo sempre dessa história de ficar traduzindo. Ok? Vocês têm que entender o contexto. I can't hear you. Ok? Depois façam mais frases usando eu não consigo, no sentido ou de habilidade ou de possibilidade. I can't hear you, I can't go, I can't speak. Tô gripado, I can't speak, eu não consigo falar. Tá bom? Então, não foquem no can pensando só como pode, que é o que foi ensinado. Aí ele fala, yes, Mr. Bunn. Yes, Mr. Bunn is in a meeting until 3 o'clock. Ele repete, talvez falando mais alto. Yes, Mr. Bunn is in a meeting until 3. Ok? Aí ele responde, I see. I see, people. É uma forma muito comum dos americanos, gente de língua inglês, usar, dizendo assim, I understand, eu entendo. I see. Você só fala isso, I see. Também você não vai traduzir como eu vejo, ok? Você fala, I see. I'd like to leave a message, please. I'd like to leave a message, ok? I'd like to leave a message, please. Eu gostaria, a gente está falando aqui no condicional. I'd like to, eu gostaria. Daqui para frente, pensem também. I'd like to leave a message, I'd like to make a call, I'd like to have a drink. Eu gostaria, com qualquer coisa, vocês vão combinando, ok? Aí ele fala, alright, tudo bem. Aí ele dá a mensagem. I need to check the order numbers from the flowers he asked for. Então, vamos lá. I need, toda vez que você tiver necessidade, que você precisar de alguma coisa, você vai usar I need. I need to. I need to o quê? To check the order numbers. O número da ordem. From the flowers he asked. O número da ordem das flores que ele pediu. Ele tem, ó, aí ele fala de posse. I have 2, 4, 5, 6, 9, 2. And I want to know, eu quero saber if that is correct. So, I need to check the order numbers from the flowers he asked for. I have 2, 4, 5, 6, 9, and 2, and I want to know if that is correct. Could he email me to confirm? Could he email me to confirm? Okay? Would you like me to say that again? Ele poderia me enviar um e-mail confirmando se o número da ordem é esse? E would you like me? Você gostaria que eu repetisse o número? Would you like me to say that again? To repeat? Yes, please. Just the order number. Aí ele repete.
It's 2, 4, 5, 6, 9 e 2. O cara fala, thank you. I'll make sure he gets the message. I'll make sure. Eu vou te garantir, eu vou ter certeza que ele vai receber a mensagem. He gets the message. Thanks, goodbye. Goodbye. Quando você pede permissão, agora a gente está numa ligação. Permissão ligando para um número geral, que não é específico da pessoa que você quer. Você vai perguntar, could I? Ou você pode usar, may I speak with Ernie? May I speak with Shine? May I speak with Gabi? May I speak with Maria Tereza? Or, could I speak with Vera Lúcia? Could I speak with Cida? Então, se você ligou para um número geral, que não é o da pessoa, no caso da celular, se eu ligar no celular do Ernie, eu vou saber que ele vai atender. Mas se eu ligar no número geral, eu vou perguntar, may I speak with Ernie? Posso falar com o Ernie? Se a pessoa que atendeu, ela vai chamar o Ernie, ela vai provavelmente dizer hold on, ok? Ou então wait. Acho muito difícil eles falarem wait. Eles vão falar hold on, please. Hold on, please. Connect someone on personal line. Aí, se for aquele caso de ramal, de hotel, para conectar você até a linha da pessoa, ele vai falar transfer or put through, ok? I'll transfer you. I'll put you through, ok? I'm afraid. Eu coloquei aqui em destaque. I'm afraid no sentido de infelizmente, de um lamento, de um sinto muito. I'm afraid Ernie is not at home. I'm afraid Maria Tereza is busy. I'm afraid Gabi is taking care of her dogs. Está ocupada. Então, assim, I'm afraid sinto muito, mas a pessoa está ocupada, ela não pode atender agora. E eu coloquei a diferença do I'm afraid de infelizmente, de lamentar, com o ter medo. O ter medo, vocês vão ter que usar sempre afraid of. Então, I'm afraid of scorpions, I'm afraid of spiders, I'm afraid of dark, ok? Então, a diferença de você ter medo de algo é você colocar sempre afraid of something, or somebody, pode ser medo de alguém também. Ah, só para completar, isso aqui nem estava planejado, mas eu vou falar, porque eu lembrei. Toda vez que você tiver I'm afraid of, e aqui você for colocar um verbo na frente do of, esse verbo tem por obrigatoriedade ter um ing. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, eu tenho medo de dirigir à noite, I'm afraid of driving at night, or se vocês quiserem. I'm afraid of driving. Quando você não entender o que a pessoa falar, você tem palavras, expressões prontas já. Isso que me faltava na hora de eu lidar com a pessoa no telefone. Por exemplo, could you speak more loudly? Could you repeat, please? Can you repeat? Can you speak more loudly? Or can you speak up? Pode falar mais alto? Speak more loudly e speak up é a mesma coisa, é falar mais alto. Ou a gente também pode pedir, caso você não entenda, para a pessoa falar mais devagar. Então você pode usar tanto could ou can. Can you speak slowly? Vou pôr aqui. Slowly, ok? Então, quando você não entender, você usa essas frases prontas. Me faltava isso também, entendeu? Eu não tinha essa habilidade de usar uma frase para a pessoa entender que eu estava numa comunicação, mas que estava difícil. Então, assim, could you speak slowly, please? Se eu tivesse falado para esses dois casos, para falarem mais devagar, talvez eu teria entendido, entendeu? Não fica aquela ânsia, assim, de achar que a pessoa está falando muito rápido e tal. O I can't, eu coloquei aqui, é uma negativa de possibilidade e de habilidade, entendeu? Então, assim, eu poderia dizer, I can't speak English. Eu não consigo falar inglês. É minha habilidade de não falar, na negativa. I can't drive an automatic car. Eu não consigo dirigir um carro automático. Possibilidade, I can't go to the party tonight. Eu não posso ir na festa hoje à noite. I can't go, because I have to study, porque eu tenho que estudar. Comecem a ver o can com esses outros significados, ok? Meeting, eu quis colocar aqui, que eu acho interessante. Meeting é reunião, e a gente tem combinações que vocês podem estudar e treinar. Então, a gente tem um family meeting. I have a family meeting. Eu tenho uma reunião de família. A business meeting, uma reunião de negócios. An hour-long meeting, uma reunião de 1 hora. E entre outras. Eu pus reticências porque vocês podem combinar com várias outras. Pray meeting, uma reunião da igreja. O que mais pode ter? Business, já falei. Family, já falei. Sei lá. Tem milhões de reuniões que vocês podem nomear. Sempre colocar na frente e depois o meeting depois. Ok? E o I'd like, desculpa, faltou aqui. O I'd like condicional, então você sempre vai usar eu gostaria, que é o I'd like eu contraí, tá? I would like to go, eu gostaria de ir, eu gostaria de experimentar, de provar, eu gostaria de
ver, e vai jogando o verbo. I'd like to go, gostaria de ir, to try, to see, sempre tem I'd like to. I'd like to watch, assistir. I'd like to go out, eu gostaria de sair para passear, e por aí vai, ok? E I need, tudo que vocês forem expressar necessidade, vocês vão usar I need to também. Então, I need to pay. I need to pay my bills today. Preciso pagar minhas contas hoje. I need to lose weight. Preciso perder peso e assim vai. Ok? I need to travel, uma boa também. Vou até colocar aqui porque essa merece. Abroad. I need to travel abroad. I need to go to the beach. Essa eu não preciso mais porque agora eu vivo na praia. I'm very happy. Agora nós vamos colocar o áudio. Vamos ver como é que vocês vão de áudio. Vamos tirar a parte escrita. Vamos lá. Preparem-se. Só um minuto, por favor, gente. Vou deixar assim, para vocês me verem. Hello, Gladstone Hotel. Trudy speaking. How can I help you? Hello. Could I speak to Mr. Bunn, please? Who's calling, please? It's Mr. Abernathy from Mayflowers. Please hold on a moment. I'll put you through. I'm afraid Mr. Bunn is not available. He's in a meeting until 3 o'clock. Sorry, can you speak up, please? I can't hear you very well. Yes, Mr. Bunn is in a meeting until 3 o'clock. I see. I'd like to leave a message, please. All right. I need to check the order numbers from the flowers he asked for. I have 2, 4, 5, 6, 9, 2, and I want to know if that's correct. Could he email me to confirm? Would you like me to say that again? Yes, please. Just the order number. It's 245 692. Thank you. I'll make sure he gets the message. Thanks. Goodbye. Goodbye. Voltando, como foi? O importante desse áudio era vocês, assim, conseguirem ver o momento que tem essas frases prontas, assim, entendeu? Que isso dá uma, como é que fala? Uma organizada no seu pensamento, na hora que você tiver numa ligação. Porque, praticamente, até em português, ela segue uma ordem, entendeu? Então, assim, posso falar com fulano? Ah, ele não tá, espera um pouco. Então, fica bem sempre assim. Então, o que eu faço? Eu pego o principal, a gente coloca essas expressões que a gente mais usa, pelo menos não fica tão perdido quanto eu fiquei quando eu precisei atender o telefone lá 2 vezes e ligar para a pizzaria, para que vocês não passem por esse sufoco que eu passei. Porque assim, mesmo, e eu já fiz isso, você tendo uma ideia de como você interromper, não ia passar o vexame que eu passei, entendeu? Não precisa nem de tanto. Você já saberia, assim, hold on, por exemplo, eu não sabia o que era hold on na época. O cara fala assim, hold on, hold on. Eu falo assim, nossa, hold on. Se eu soubesse que hold on, tipo assim, hold on a second, espera um pouco, eu teria ficado mais tranquilo, eu teria seguido o fluxo da ligação, mas eu não conseguia. O sufoco, você só perde ele enfrentando, entendeu? Fazendo mais igual assim, imagina, e a minha primeira ligação foi um horror. Depois foi melhorando, porque eu fui pegando o jeito, entendeu? Então eles falam assim, hello, this is Ronaldo. Aqui é o Ronaldo. Can I speak to? Aí sempre tem essa frasezinha. Can I speak with Sylvia? Ou could I? Então eu sabia que vai vir sempre um can I, could I, may I, pode ser. Could I speak with Sylvia? Yes, hold on. Se não for a própria Sylvia que atender, a pessoa que a hora que for chamar vai falar assim, hold on, ok? Espera um pouco. E aí eu não sabia esse hold on. Então assim, o que eu faço? Eu tento passar para vocês sofrerem menos, passar muito menos sufoco do que eu passei. E assim, aí, como você não tem essas frases prontas na sua cabeça, eu ficava buscando palavra, e palavra não resolve. Por isso que eu insisto em aprender o inglês por frases, por estruturas, e cada estrutura que a gente usa focado naquele ponto, naquela situação. Mas assim, tem que estudar. A maior parte do tempo é você
ficar ouvindo, pegar essas expressões. Passo essa história, por exemplo, I'd like to. Criem. Eu fazia isso. Eu lembro, assim, quando eu ficava fazendo um monte de frase. Se eu aprendi uma coisa, dessa estrutura, I'd like to, eu percebi que toda vez que eles estavam querendo fazer algo, ou pedir algo, assim, I'd like to, paranã. E aí eu jogava, assim, eu aprendi uma coisa, no dia seguinte eu chegava e usava. Eu ia no lugar e falava assim, I'd like to see that. Gostaria de ver aquilo. Bingo, dava certo? Ótimo, já aprendi. I'd like to try it on. Gostaria de experimentar. Ótimo. E aí eu ia ampliando, entendeu? Eu não ficava aprendendo palavra soltinha. Tipo assim, like, gostar. E aí, eu vou usar like como? Tem hora que o like vira preposição como, entendeu? Então, assim, eu pegava essas estruturas que eu percebia que elas são sempre iguais e ia jogando, estudando. Por isso que eu passei nesse caso aqui, eu quis mostrar para vocês de exemplo, deixa eu pôr aqui de novo, do meeting, por exemplo. Então, meeting é reunião, mas aí você tem family meeting, business meeting, an hour-long meeting, church meeting, reunião da igreja. Eu percebi que você, de uma palavra, eu emendava várias, e fazendo igual ao português. A gente faz exatamente a mesma coisa. Então, é assim que você consegue ter uma fluência na hora que você precisa falar. Certo? Eu peço que vocês pratiquem isso, entendeu? Pensem como situação de telefone. Então, eu vou me dedicar à situação do telefone, eu vou me virar nisso. Então, estudem, façam o áudio novamente, leia, brinquem com essas estruturas, que pode ter certeza que o resultado é bom, é positivo. Ok? Bom fim de semana para todo mundo. Nossa, I'm very hungry, see, I'm starving. I'll have dinner too. Um bom fim de semana, great weekend for you. E terça-feira estaremos novamente aqui com mais um Inglês com o Ronaldo, para a gente continuar na nossa viagem, ok? Não esqueçam de deixar o like. Estou achando muito pouco like hoje. O que mais? De vocês compartilharem com outras pessoas, trazer mais gente para a gente conversar, falar de viagem, tá bom? Good night for everybody. See you next week. Bye-bye.